De imediato, eu passo a palavra ao doutor Washington Luiz Bezerra da Silva, e que é advogado, mestre em Direito, MBA empresarial, especialização em Direito Civil, diretor jurídico de Compliance e DPO do Grupo Zurich Brasil, presidente da Comissão Jurídica da Confederação Nacional das Empresas de Seguros, vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica, membro do Conselho de Administração da Associação Internacional do Direito do Seguro e professor de MBA. Doutor Washington, o senhor tem a palavra para a sua exposição sobre algumas questões relativas ao contrato de seguro. Obrigado. Funcionando? Acho que não. Agora tá. Acho que agora está. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Bom ver o ministro ainda aqui por vídeo. Espero encontrá-lo em breve. Ministro Cuevas também. Bom, primeiro agradecer o convite para o Copedem, de todas as escolas. Faço isso em nome da pessoa da Lourdes. Cumprimento a todos. Muito bom podermos estar de volta presencialmente, né? Há um tempo já, 2, 3 anos, que ainda que virtual tenha nos servido, o contato pessoal ainda é algo bastante importante, e não só para conversarmos, como também para depois termos aquelas conversas menores ou pequenas, onde muitas coisas são tratadas e alinhadas. Bom, eu, como diria, quando eu estava lá no tribunal em São Paulo, como diria o doutor Youssef, longe de tentar fazer uma palestra, embora o ministro tenha nominado, aqui é mais um bate-papo do que uma palestra, por vários motivos. Primeiro, que os senhores são todos letrados em direito e, com certeza, dominam muito mais o assunto do que eu. A ideia aqui não é conversar muito sobre direito, mas sobre efeitos do direito na questão econômica. E aqui eu já comecei a me arriscar, né? Logo depois da fala do Roberto, eu tentar falar alguma coisa de uma base econômica, uma base tributária, já é um grande risco, porque ele é o especialista no assunto e não eu. Mas eu vou me arriscar um pouquinho. Primeira coisa que eu vou falar para os senhores aqui, a gente estava falando sobre, vou aproveitar o gancho do Roberto, falando sobre previdência privada e sobre seguros. Primeira coisa que a gente precisa é entender para que servem. Porque a gente tem um conceito jurídico, inclusive a gente tem conceitos até de marketing, né? Se você se importa com alguém, se você ama alguém, você contrata um seguro. É verdade, mas não é uma plena verdade. O seguro e a previdência, ela tem uma finalidade econômica, não de direito e nem de amor. É econômico a finalidade. E por que eu digo isso? Vamos pegar primeiro o seguro. Vamos pensar em seguro de vida para tornar simples. O seguro de vida tem 3 funções: indenizatória para herdeiros, para o próprio segurado ou acidental. A base. Óbvio, tem várias coberturas, senhores, mas eu estou pegando a base. E por que eu falo que é só econômica? Porque ele serve exatamente para que, se há uma quebra de renda, porque a pessoa teve um desses fatores, não haja uma necessidade de que o governo tenha que pagar ou a sua família tenha que reduzir os seus custos. Então, façamos de uma forma simples. Imagine a classe média, né? Recentemente tão acusada, mas a classe média, que tem o seu filho numa escola particular, o pai ou a mãe falecem, ou os dois, não importa, quem esteja cumprindo ou contribuindo, o que acontece no dia seguinte se não tiver um seguro? Ponto 1, necessariamente é uma perda de renda. 2, existe a necessidade ou até a possibilidade de pessoas saírem da escola ou deixam de utilizar serviços que costumam utilizar, e isso causa uma redução na economia. Se o Washington costuma usar Uber, por exemplo, só para dar nomes, ele deixa de usar. Então, alguém está perdendo renda, que é esta pessoa com quem eu utilizava. Se tinha escola, deixa de ir para a escola. Além da queda natural da educação, também a escola deixa de arrecadar com 1, 2 ou 3 alunos. Essa é a regra básica que tem no seguro. E isso tira do Estado, porque se eu não tenho, eu vou ao Estado. E o Estado já não tem mais toda essa possibilidade de pagamento. Então, essa é a base. Se também é acidental, eu vou me cuidar com o meu dinheiro do seguro. E se eu sobrevivo, que bom que sobrevive, eu vou arrecadar esse dinheiro ao final. Não são todos os seguros que têm isso, mas alguns são nessa formalidade. Então, é importante que nós tenhamos isso. Previdência privada igual.
é para a manutenção futuro, ou se acontecer alguma coisa, um pecúlio para a família. Isso é bastante importante a gente ter essas regras, porque essas regras, a gente falou sempre família, mas lembra que no seguro eu posso nomear beneficiário qualquer um, desde que não seja dos impedidos. E aqui falando dos impedidos, aqueles que são impedidos até por herança. Isso é importante porque também, se não tiver o seguro, a gente cai numa herança, se a pessoa tiver. E a gente vai verificar que não é tanto assim. Então, por que eu faço essa pequena ponderação para que nós tenhamos? Para que a gente trate algumas coisas do ponto de vista econômico e não apenas do ponto de vista emocional. Isso é importante quando a gente vai comparar, né? Recente, número de 2021. O Brasil tem 15% de venda de seguro de pessoas, né? Seguro de pessoas, quando a gente fala é vida e acidentes pessoais. Estou utilizando aqui o nome seguro de pessoas. São 15% da população. É um bom número? Discutível. Se a gente compara com o Japão, chega a ser risível, porque o Japão tem 90%. Se a gente compara com os Estados Unidos, 70%. Ah, mas lógico, está comparando com o Japão e os Estados Unidos. São países desenvolvidos. É uma realidade, temos razão. Só para a gente ter ideia, no Japão, e digo isso até porque passei, lembrando até de como disse o Roberto, sobre como é que funciona a questão de direito, e lá é uma questão um pouco mais cruel. Quando você sai da faculdade, você presta o OAB deles, mas não é assim, se você passar, você entra. Tem um número X de vagas. Se você não alcançar, é igual vestibular. Você está fora, e se você estiver fora, você vai fazer outro curso, que acabou. Não tem segunda, terceira chance. É um pouco cruel. Mas as pessoas, quando têm o seu primeiro emprego no Japão, a primeira coisa que ele faz é um seguro de vida. Aqui no Brasil, a gente compra um carro, de preferência sem seguro. Mas ok, é o mundo como o mundo é. Você vai para os Estados Unidos, eles têm as regrinhas também todas. Eu marquei aqui uma colinha para mim, só para seguir aqui, gente. Mas eu queria comparar, então vamos esquecer. Vamos comparar com Singapura, né? Para a gente comparar com Singapura. Vou pegar o número de 2021. Brasil, 2021, 51 bilhões de prêmio de seguro de pessoas. Um número muito bom, é verdade. Fazendo uma conta bem de padeiro, 10 bilhões de dólares. Singapura, 12 bilhões de dólares. Eu acho que é quase igual. Um pequeno cuidado. Nós temos 200 milhões de habitantes, eles têm 5 milhões de habitantes. Eu acho que tem uma pequena diferença para a gente chegar por que eles estão tão lá e nós não. Mas nós vamos chegar um pouco mais longe ainda, né? Quando você olha a Singapura, de cada... Eu posso errar o número, de cada 300 habitantes, um é milionário. Aqui no Brasil a gente está bem longe disso. Quando você olha em termos de qualidade de vida, eles estão em 15 e nós estamos em 45. Você está comparando a gente com Singapura por quê? Porque até 1960, não vamos contar toda a história de Singapura, Singapura estava no Reino Unido, juntou com a Malásia, separou da Malásia, aquela coisa toda. Mas até 1965, aquilo era um pântano, ninguém queria aquilo, por isso que foi para tudo quanto é lugar. Hoje eles são escolarizados, é um lugar de altíssimo investimento e tem essas regras que eu falei para vocês. 12 bilhões de pessoas fazendo seguro de pessoas. Óbvio que tem a ver com educação, e educação em todos os níveis, é como a gente está aqui, né? Todos nós aqui continuamos aprendendo e espero que isso não acabe nunca. Vamos continuar aprendendo, trocando ideias, mudando de ideia, voltando, não é um problema. Mas por que eles mudaram tanto? Regras constitucionais e regras trabalhistas. Legal. Eu sei que Singapura usa Common Law e nós somos Civil Law. É verdade, é uma realidade. Mas as regras não são tão diferentes. Por exemplo, lá tem a regrinha de que até um X salário, você tem que seguir o que diz a lei, né, CLT deles. A partir de um certo salário, é livre a negociação. Salvo engano da minha parte, é muito parecido com o que a gente tem atualmente. Acima de um valor, se eu não estiver enganado, acho que é 11, 12 mil, que tem lá o mínimo do INSS, livre a negociação. Então não é tão diferente. Mas onde eles andaram? Previdência complementar e seguro de pessoas. Esse é o caminho. E eu pergunto por quê? Porque esse é o caminho que retira o Estado de algumas questões e traz o Estado para outras questões. Então, de novo, nos comparando com Singapura, o caso deles foi simples. Hoje eles são a melhor saúde do mundo por custo-benefício. Estados Unidos, óbvio, continua sendo a melhor. Mas se você pegar os hospitais que tem nos Estados Unidos, tem os mesmos em Singapura, só que são mais baratos. Por quê? Porque o Estado centra foco nisso e todo mundo tem que participar de acordo com a sua necessidade. Por quê? Porque eu tirei seguro de vida e previdência dessa história. Óbvio, eles continuam tendo a previdência social deles. E eu acho que a gente caminhou para o mesmo caminho. Acho que o Roberto até trouxe, mas depois da Constituição de 88, mudaram as questões relações trabalhistas e mudaram as questões também previdenciárias. Acho que a emenda 20, se eu não estiver enganado, é onde ela vem e cria a Lei Complementar 108 e Lei Complementar 109, que é a 109 que traz
Previdência complementar, que é a parte que nos interessa, pelo menos que é o que eu trouxe aqui para vocês. O que isso tem de diferente? Primeira coisa que tem é uma vértice de crescimento social. Então, vou colocar de uma forma mais simples. Roberto colocou aqui, bem ponderou, e a gente também vai ponderar para vocês aqui que todas, o que a gente chama de ativos garantidores de previdência e seguros, são regulados de acordo, eles são alocados com os dois reguladores. Ou Previc, ou no caso de seguro e previdências abertas, CNSP, SUSEP, né, o Conselho Nacional de Seguros e SUSEP. São eles que determinam onde você vai colocar o dinheiro. Esses ativos não são livres, não são das companhias, eles estão travados. E eles são travados, grande parte em título público. Grande parte é título público. Isso gera poupança para o país. Essa é a parte importante. Você cria o privado, mas gera poupança para o país, que gera infraestrutura. Sendo que, ao final, o responsável pelo investimento, né, como bem colocou o Roberto, não vou esquecer aqui as fechadas, mas as abertas, o responsável pelo investimento é a entidade privada ou a sociedade seguradora. Então, quando a gente fala disso, a gente tomando um cuidado aqui enorme de dizer que gera poupança. É importante que as pessoas façam, mas é importante que o Estado incentive. E por que eu digo isso? Porque quando a gente coloca que os ativos são determinados pelo regulador, ele segue, no nosso caso, CNSP e SUSEP, e segue Conselho Monetário Nacional. Então, não é livre, como às vezes imagina, a seguradora faz o que quiser com o dinheiro. Não, de jeito nenhum. E se a gente pensar, eu acho que o nosso regulador no Brasil, e aí é um elogio, e eu estou falando pela instituição e não de pessoas, porque mudaram várias pessoas, é um dos melhores. Nós tivemos o crash em 2008, de seguradoras internacionais, e o Brasil não passou um soluço. E nós temos resseguradores internacionais. Por quê? Regulação e forte contexto de preservar as reservas. Por que isso é tão relevante? Porque a gente tem que sair da linha de que seguro e previdência aberta são investimentos. Eu vou chegar nisso. Então, feito o conceito, por que eu estou nisso? Porque quando a gente olha tanto a previdência e o seguro, e aí estou falando do seguro VGBL, né, que é gerador de benefícios livres, o que é? Os senhores sabem, mas é só para a gente ter aqui como ponto de partida, ele é um seguro que, se acontece um problema, vai para os beneficiários, e não herdeiros, beneficiários. Se não acontece um problema, a pessoa pode receber o que a gente chama em prêmio único, ou em valor único, ou em renda. Então, eu volto para aquele conceito de seguro. Ele serve para prole, família ou beneficiários, eu chego porque nos beneficiários, ou é para você mesmo. Em cima do quê? Em cima de valores que são trazidos e investidos pela seguradora para gerar exatamente os benefícios futuros. E por um motivo simples. Eu não sei, e ainda bem que estão ficando mais tempo, as pessoas vivem mais. Então, eu preciso fazer um investimento de forma tal, eu, seguradora, que você consiga ter esse dinheiro ao final, ou que o dinheiro seja suficiente para os seus beneficiários. Não tem outra alternativa. Estamos num país que tem inflação, aliás, não somos só nós, o mundo está com inflação, e tem taxa de juros. Então, não tem outra saída. Eu preciso fazer esse investimento, porque senão seria como guardar dinheiro embaixo do colchão, e ao final você tem zero de poupança livre. E mais, a SUSEP e o CNSP me dizem o que eu tenho que fazer com os ativos garantidores, então eu tenho que investi-los. Não tem alternativa. Então, a inversão é feita pela empresa para que ela mantenha o futuro. E por que isso é tão importante? Para deixar claro que o seguro não é um investimento. O seguro faz investimento para preservar o futuro. Se nós tivéssemos uma moeda estável, o mundo fosse estável, não precisava fazer investimento. Aliás, talvez a gente não precisava fazer nada. Guardava o dinheiro em casa, estava tudo certo, mas não é assim que o mundo funciona. E por que eu também bati muito em beneficiário? Porque é livre a nomeação. E a gente sempre pensa, mas vai colocar quem quiser? Você pode ter herdeiros e você pode querer garantir, de repente, por qualquer motivo, gente, isso é individual. Uma tia que foi quem te ajudou, por acaso, a você se formar. De repente, você prefere mesmo deixar o seu dinheiro, o americano faz muito isso, para a faculdade que ele fez a situação. Você podia fazer como doação? Podia, mas você pode colocar como indenização, por quê? E por que não? Porque doação você faz em vida e indenização você faz em morte. Você também pode deixar, gente, aqui entre nós,
você pode deixar para os pais, para o sogro, a gente só não pode deixar para 2 pessoas, né? Pelo menos é o que eu lembro de cabeça, que são aqueles que atentaram contra a sua vida, ou o amante, a amante, e o amante eu digo, independente, antigamente era o amante para o homem ou o amante para a mulher, mas hoje não tem essa diferenciação, e por um motivo sim, por ser um tratamento espúrio, mas que os próprios tribunais vêm discutindo quando realmente é um amante ou quando não era um amante, mas essa parte não vamos entrar, senão a gente não acaba a conversa aqui. Então, olhando este ponto, é livre o benefício. Herdeiros não, os herdeiros são aqueles que estão nominados no Código Civil, e assim a gente não vai mudar deles. E por que eu estou comentando tanto isso? Porque recentemente, aliás não tão recentemente, a gente tem visto alguns estados tentando colocar, ou tentando tributar o VGBL e o PGBL. Eu não vou discutir aqui, até porque não é uma questão, não é um problema político, mas é engraçado que estados e municípios, na pandemia, onde todo mundo teve quebra de renda, eu não conheço todos, mas eu conheço de São Paulo e do Rio, não sei como está em Minas, veio aqui o ministro Noronha, não sei como está em Minas, mas eu sei que, por exemplo, São Paulo e Rio cresceram 30% de arrecadação durante a pandemia. E se você andar nas ruas, a pobreza é gigantesca. Então não adianta o Estado querer arrecadar mais dinheiro se ele não tem o que fazer com o dinheiro. Vamos deixar o dinheiro com a população. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vou sair da questão política. Puxa, Washington, mas por que os estados estão criando o ITCMD, ou ITCD, como alguns chamam? Motivo simples, porque eles dizem que eles estão libertos, estão livres pela Constituição para poder fazê-lo. Eu acho que tem umas regrinhas que não estão sendo bem observadas. Se eu não estiver enganado, Roberto me corrige, o 110 e 70, ele não permite que os estados mudem institutos de direito privado. A mesma regra que a gente está falando de liberdade econômica aqui da 421, a mesma regra já tinha no CTN lá atrás. Você pode tributar desde que você não mude direitos, que você não mude institutos de direito privado. Seguro de vida é direito privado. Seguro de vida está no 794 do Código Civil. E lá diz claramente, ele não entra para nenhuma finalidade em efeito de herança. Se ele não entra em herança, ele não pode ser taxado em TCMD. Aqui o meu ponto, óbvio, os senhores são os versados nessa parte, na parte de direito, mas é que, se a gente for olhar o livre direito, por si só já não poderia. Se a gente for olhar o direito econômico dessa situação, ele deixa de fazer qualquer sentido a partir do momento que eu fui fazer uma reserva para uma questão futura. Nessa situação, paga-se imposto de renda? Sim. E faço isso para tirar o quê? Ônus do Estado. E ao você pegar esta contribuição e jogar numa herança, e principalmente dependendo do que tiver discussão na herança, o dinheiro que era para ser imediato para que a pessoa possa sobreviver, ele vai ser imediato e tributado de novo. Aí a pergunta que eu faria aos senhores, principalmente, bem colocou o Roberto, os advogados, tem lá o AOBPrev, os magistrados, não, os mais novos também têm que fazer. Vamos lá, os autônomos também devem fazer, porque, não, com todo respeito, não dá para sobreviver com o que se recebe do INSS, e aqui não estou culpando ninguém, só estou falando que o valor não é suficiente. Quando você olha isso, se eu vou tomar tributação de imposto de renda, vou cair no imposto, vou cair no inventário, dependendo, eu vou ter que pagar advogado, desculpa, me expliquem por que eu faria economicamente. Ao não fazer, esses 50 bilhões que eu falei que foi em 2021, são 50 bilhões de reserva. Esses 50 bilhões não existem como ativos garantidores. Se não existem como ativos garantidores, não tem poupança pública. Se não tem poupança pública, voltemos todos ao Estado. Ao voltarmos todos para o Estado, o que hoje é pouco, será menor, porque não tem. Façamos uma conta simples. Estava discutindo recentemente com uma pessoa que tem, e acreditem, com essa correria aí, tem 58 anos e se aposentou. E falou, nossa, eu vou receber só isso. E eu fiz uma conta rápida, você contribuiu por 35 anos. Você tem 58, se tudo der certo, você vai viver mais 30. Você quer pagar 35, que é 9%, lembra? É 9, 11, ou 11 da empresa, e você quer receber muito mais que isso, durante 30 anos, a conta não fecha. É matemático, não tem como. Por isso que insiste tanto em fazer a privada, por isso que se foi e permitiu-se hoje que se use mais o Instituto das Privadas e se dá um incentivo. Só para fazer uma diferenciação, com certeza os senhores sabem, quando você faz o PGBL,
você tem um desconto no imposto de renda, no ajuste final. VGBL não tem. E por quê? A questão é simples. O PGBL, quando você resgata, se você resgata antes do tempo, eu tributo tudo. O VGBL só tributa o investimento. Então, tudo é um favorecimento, um incentivo para que as pessoas façam seus planos. Eu insisto muito nisso porque o Estado parece que assim não vai. Mas também me preocupa quando eu vejo em alguns momentos algumas pessoas falarem: puxa, como eu vejo que isso é ofertado em bancos, então isso é um investimento. Eu queria chamar a atenção dos senhores por 2 motivos. Você pode comprar em banco, você pode comprar com corretor, né? Exageradamente, a ideia é que um dia você possa entrar num... Eu ia dar o nome da loja aqui, mas não posso. Você entra num varejista e, se puder fazer, que faça. É divulgar, é diversificar, que as pessoas tenham conhecimento. O fato de você comprar num banco não passa a ser um produto bancário. Esse produto, por lei, ele é de seguradoras e entidades que a gente chama de APC. É por lei. O que ocorre é que o banco é um canal de distribuição. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de clientes. Se todo mundo tiver a sua quantidade de clientes, também pode fazê-lo, né? Porque, diferentemente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente não tem o costume de ter os agentes que vão vender da seguradora A, B, C, D, Y. Na verdade, quando você faz para o corretor, no seguro de pessoas, o corretor é independente, ele pode oferecer quantos eles quiserem. Então, fica difícil ele conhecer os produtos de todas as seguradoras, seria humanamente impossível. Então, quando você examina esse critério todo, me parece que achar que está num banco é investimento, já é uma primeira falha, porque banco também oferece serviços. Segundo ponto é, mas tem investimento para que você tenha uma verba no futuro. Se eu não fizer investimento, eu não tenho como te pagar no futuro. E o investimento quem faz é a seguradora. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, é você resgatar em vida, não significa que aquele valor era seu, porque lembra que temos ativos. Você paga pênalti quando você faz antes, se você resgata antes. Inclusive, você hoje em dia tem uma linha de tributação que quanto mais tempo você fica nesses planos todos, menor é o seu imposto final quando você resgata. Quando a gente chama de resgate porque ao final é um resgate. Você escolhe se vai ser em renda ou se vai ser no valor único. E por que isso? Gente, eu estou incentivando, eu estou contribuindo. Eu tenho que te permitir ter um benesse se você fica mais tempo. E por que você resgata ao final? Porque você está vivo, graças a Deus. Contrário senso, irão para os seus beneficiários. Mas tem mais uma pergunta que fazem, que alguém pergunta: Washington, mas pode ser um investimento? Porque ele pode resgatar em algum momento, antes dessa fase que a gente chama de acumulação. É verdade. E por que tem essa previsão? Tem essa previsão porque chama-se uma questão simples, que é: seguradora não faz empréstimo. Imagina que você tem um valor, você está contribuindo todo mês e você tem um valor X. Aconteceu um imprevisto e você precisa de dinheiro. Dependendo de como você age em alguns países, a seguradora pode pegar aquele valor, te faz o empréstimo e a garantia aquele valor. No Brasil, a seguradora não faz empréstimo, não pode, não é permitido. Então, como é que você permite que a pessoa não caia? Imagina, você tem um valor daquele e você não pode resgatar com um problema sério de saúde de alguém na família. Como é que você faz? Permite o resgate parcial e etc. e paga-se um pênalti por isso. Dizer que por causa dessa possibilidade de resgate, se vir um investimento, me parece contrário ao senso. Me parece contrário ao senso. Por quê? Então nós deveríamos deixar a pessoa com aquilo. Então imagina que a pessoa tem uma doença, ela tem aquele valor que pode ajudar a curá-la? Não, preferível que ela não se cure e que ela não possa usar o valor. É contrassenso social. A gente acabou de falar de função social do contrato. É contrassenso social. Mas eu vou exagerar um pouquinho mais aqui nas tintas, se a gente quisesse. A gente ainda não tem no Brasil. Quer dizer, a gente já tem um produto, mas ainda não tem a vantagem fiscal. Um negócio chamado Universal Life, que é um misto. Conforme você é jovem, o seu risco maior é de morrer e deixar a sua família com algum... Porque você seria muito novo, então a sua família depende muito mais do seu valor, as crianças são menores. Conforme você vai envelhecendo, eu diminuo a indenização e aumento o benefício de resgate. A gente ainda não tem essa modalidade no Brasil, por quê? Porque não tem vantagem fiscal que os outros dois produtos, VGBL e PGBL, têm. Mas a gente não pode confundir, eu insisto muito nisso, que o fato das pessoas terem esta vantagem de imposto de renda, alterar e colocar um ITCMD, não faz nenhum sentido.
Inclusive, imagino que os senhores devem ter visto, mas antes de ontem foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma alteração tributária, que é para mais incentivo. Porque hoje, quando eu contrato um desses dois produtos, eu tenho 30 dias, ou 60, dependendo de como for, para escolher se eu vou querer o regime tributário progressivo ou regressivo. A tradução é, quanto mais tempo fica, menos eu pago, e o outro, eu já ponho uma previsão. Óbvio que todo mundo prefere o regressivo, por isso que eu falo que ele paga pênalti. Você tem o regressivo, teve um problema, um inconveniente, você vai sacar, você paga mais imposto. Agora, inclusive, o Senado quer que quando a pessoa vá converter em renda, ou seja, ela ficou todo aquele tempo lá contribuindo, e ela tem direito, porque ela está viva, nesse momento, ele vai poder escolher o regime tributário que ele quer. E por quê? Exatamente para ele fazer renda. Para que ele não faça um recebimento único, e vamos dizer que de repente faz um investimento equivocado, enquanto renda ele vai ter uma renda mensal durante um período. E de novo, eu insisto que não é investimento, porque como é que eu calculo a renda? Eu calculo a renda em regras atuariais. Eu não vou me atrever aqui a explicar regras atuariais. Primeiro, que eu não tenho competência. Segundo, porque realmente eu sempre acho que atuário não é um ser desse planeta, porque as contas são bastante complexas. Mas como é que você faz? Você vê quanto tempo a pessoa vai viver. E essas coisas hoje são vistas não só através de localidade, óbvio, as mulheres vivem mais do que os homens, tem uma série de regras, que aí é feito um cálculo para você poder fazer. Então, eu insisto que o fato do resgate, o fato da pessoa poder, ao final, decidir o que ela vai fazer com o dinheiro, não muda a qualidade de seguro. E eu não vou me aprender aqui. A lei diz que é seguro, por isso que é. Não, é porque ele é seguro na sua essência. Se você sobreviver, você recebe. Se não, recebe os seus beneficiários. Não tem outra regra. Porque senão a gente volta a um modelo, e eu não vou dar o nome, mas estava eu há uns 3 anos lá no Rio, e encontrei com um senador que, por acaso, também é formado em Direito, e o irmão dele é de um dos tribunais, também não vou dar, senão fica fácil descobrir quem é. Ele já tem uma certa idade, ele estava me comentando, comprei um seguro, perdi dinheiro, nunca usei. Eu falei, que bom que o senhor não usou, né? Tivesse usado, a gente não estava conversando. E aí, eu fui perguntar para ele, a gente fez uma conta, quanto ele pagava de prêmio, qual era a indenização final. E aí eu perguntei, mas por que o senhor não pôs no VGBL? E aí ele me perguntou, puxa, Washington, mas é um seguro? Eu falei, é um seguro e esse é perfeito para o senhor, porque o senhor pode garantir, e ele disse na idade dele, falou assim, eu não estou mais preocupado com os meus filhos, estou preocupado com os meus netos. Eu falei, não tem nenhum problema. Eles não são vejam só como volta de novo a mudar a herança. Eles não são na linha direta de herança, mas o senhor pode nomear quem o senhor quiser, inclusive o neto, o sobrinho, quem o senhor quiser. E aí, se o senhor, espero que viva mais vários anos, se o senhor quiser falar, vou entrar em renda, o senhor pega, se não, o senhor como indenização. Então, o VGBL é um seguro que eu acho muito bom para que você possa calcular a forma que você quer criar. Então você é contra o seguro que é 100% de indenização? De jeito nenhum. As pessoas devem ter a oportunidade de escolher o que é melhor para elas. A gente só não pode transmutar. Aí, óbvio, que recente eu vi um apontamento de alguém falando, olha, foi utilizado como fraude. A gente não pode esquecer, e eu também não sou... fez fraude, tem que ser invalidado. O que a gente só não pode fazer é pegar a fraude pontual e mudar o instituto. Se fosse assim, gente, com todo respeito, quase todos os setores da economia tiveram corrupção. A gente não vai fechar as instituições por causa de uma corrupção pontual. Não é porque alguém usou um VGBL ou um PGBL para fazer uma fraude e retirar direitos de quem teriam, que a gente vai acabar com o instituto. O que a gente faz é, este caso a gente anula. Porque para nós que trabalhamos, que somos operadores de direito, e para quem é do mercado, nós não queremos que o nosso instituto seja utilizado. Mas o próprio Código de Processo Civil já previa fraude contra credores, pauliana, etc. Ele já prevê fraude de execução, ele já prevê as regras. E não importa qual instituto, ele já tem a previsão. Então, o meu ponto aqui, e eu sempre insisto isso, eu gosto muito do nosso Código Civil, que é um código principiológico, que a gente não precisa ficar mudando as coisas de tempos em tempos. Ele tem toda a previsão. E essa previsão, na minha opinião, principalmente da função social do contrato, mesmo com a Lei de Liberdade Econômica, não muda. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a função social do contrato. Mas ela responde, a própria função social do contrato, ela responde às suas questões econômicas. Então,
eu sempre chamo a atenção de que este é um excelente caminho para o Brasil, para a gente poder evoluir. Espero que um dia eu possa falar, puxa, a gente não chegou a 70%, mas que cheguemos aqui a uns 40%, 50%. Acho que já livraria o Estado de uma boa quantidade e poderia o Estado realmente atender aqueles que mais necessitam. Espero não ter me excedido no tempo. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.